Olá, estudantes da terceira série, para mais um encontro de Geografia, professora Joyce, no qual nós vamos fazer a análise da temática Estado, Território e Nação. Dentro dessa temática é importante você observar o conceito desses três elementos, porque o conceito desses três elementos, eles embasam toda uma dinâmica da discussão atual. Dentro dessa dinâmica, obviamente, nós temos que estruturar o que é um Estado e como ele está construído, como ele se organizou dentro dos diversos momentos históricos, além da construção disso em cima do chamado território. Para nós entendermos então como é que funciona essa dinâmica toda no quesito nação. Para isso, obviamente, analisando este mapa, que é muito interessante, nós temos a dinâmica dos países que hoje figuram o nosso planisfério político. Dentro desse planisfério, nós observamos 206 países. Esse termo país, ele já denota certa autonomia, uma autonomia que evidencia-se pela legenda ao lado, onde você destaca que dos 206 estados exatamente dispostos neste mapa, 193 pertencem à ONU. Por quê? Porque existe uma autonomia até no querer entrar para a ONU ou não. Então você literalmente percebe a partir deste mapa que existe uma liberdade de escolha, uma liberdade de vida nos mais diferentes pontos deste planeta. Apesar de nós estarmos cada vez mais caminhando para um canal de interligação muito efetivo, que é a globalização. Mas essa globalização não impede que determinadas situações sejam colocadas. A primeira delas é o entendimento do que é Estado. Então a palavra Estado, ela remete a uma instituição formada pelo local, onde você tem determinados elementos que dão subsídio ao funcionamento daquele lugar. Ou seja, você vai ver como é que se construíram os poderes, como é que se organizaram as eleições, qual é a função de cada um, o que cada um faz em determinados pontos, e isso literalmente vai estabelecer uma dinâmica que torna efetiva a participação do chamado cidadão. Isso dentro, logicamente, da estrutura povo, território e soberania. Então, esses três elementos, eles não podem deixar de ser analisados. Não pode ter um maior do que o outro. Como aqui mesmo na imagem destaca, é um quebra-cabeça que se encaixa com perfeição. Então, quando nós temos a estrutura de um povo muito bem dimensionada, um território bem organizado e uma soberania bem executada, com certeza nós vamos ter um Estado muito bem funcionando. Obrigada. Dentro disso, entenda que isso não aconteceu, essa análise de um dia para outro. A evolução se deu principalmente oriunda daqueles estados nacionais, onde principalmente nós tínhamos um poder executado por um rei, na chamada monarquia, mas essa concentração de poder era vista de maneira diferente, porque naquela época os estados eram menores. A partir do momento que você vai tendo o redimensionamento desses chamados países, e alguns com tamanho continental, como é o Brasil, então não temos como imaginar uma pessoa detendo um poder absoluto. Então, à medida que o tempo foi passando, estruturou-se novas formatações de organização estadual. Não significa que a monarquia não exista. Existe em alguns lugares a monarquia, mas o que existe é uma possibilidade de existir estados de maneira diferente de administração. Eu posso continuar tendo uma monarquia, sim, mas eu também posso ter uma república, onde o poder é mais disperso, é mais dinâmico. E essa república ainda pode se apresentar de duas formas distintas. Ou da maneira parlamentarista, onde o poder central divide-se em duas ou três figuras, aos quais o próprio Estado nomeia, ou então de maneira absoluta, quando nós vamos ter uma situação da monarquia presidencialista, onde a figura central do presidente recebe auxílio de um staff. Mas veja que em todas as situações, a dinâmica do grupo dominando é muito forte, diferente da monarquia. Já na questão território, nós percebemos que não tem como e o que governar se você não tem uma dinâmica do chão. Esse chão, essa base física para o Estado é extremamente necessária. E isso se dá a partir dos chamados limites políticos, que, mais identificados, damos o nome de fronteiras. Então, em alguns lugares, esses limites são naturais, como é o caso do Brasil, que utiliza muito rio, muita montanha,
Já em outros lugares, onde não existe talvez a possibilidade e a logística do lugar de utilizar um recurso natural, se fazem divisas a partir das coordenadas geográficas. Isso você percebe em vários lugares do mundo. Mas o importante é identificar que existe a necessidade de nominar, identificar e posicionar o domínio de cada território, para que, logicamente, uma vez estabelecida essa territorialidade, você consiga olhar para o seu território e estabelecer critérios relacionados aos mais diferentes espaços, ou seja, qual é o melhor lugar para cultivo, aonde potencializar a cidade, aonde desenvolver indústria, ou seja, você instigar a vocação de cada lugar para efetivamente transformar o espaço geográfico de maneira a construí-lo de maneira satisfatória. Para a gente fechar esse primeiro bloquinho, vamos pensar na seguinte atividade. Nela, vocês deverão pensar na localização do Brasil e nas suas fronteiras. De que forma a geografia afeta o desenvolvimento dessa análise, olhando as fronteiras? Eu acabei de falar, vamos ver se vocês prestaram atenção. Volto já já.
Então, dentro da dinâmica desta construção do Estado, assentado em cima do território, é óbvio que a fronteira é um quesito importantíssimo. Uma vez dimensionada a fronteira e você observa essa fronteira consolidada, nós podemos várias temáticas serem desenvolvidas nessa resposta. Aqui eu puxei para um lado da temática problemática ligada à fronteira literalmente. Então, quando a fronteira é uma fronteira muito próxima, ou seja, países têm muita proximidade, ou um determinado país tem um destaque econômico evidenciado em algum setor e o outro não, o que acontece? Acontecem problemas ligados à fronteira. Então, nós percebemos, entre outros problemas, a falsificação de produtos, tráfico de pessoas, tráfico de armas, problemas ligados a desenvolvimento, em que muitos países não oferecem determinados tipos de produto e a proximidade da fronteira faz com que essas pessoas queiram ir ao país vizinho para comprar. E isso tudo vai ser relacionado principalmente à dinâmica entre os países. Se os países tiverem uma boa dinâmica e até estabelecerem acordos de convivência pacífica, isso pode ser facilitado, mas isso não ocorre no planeta todo de maneira homogênea. Nós temos países que liberam a entrada, a circulação, principalmente através dos blocos econômicos, mas temos outras fronteiras que, por mais que o bloco exista, como é o caso dos Estados Unidos e México, a circulação é bem complicada. Por isso, é importantíssimo a gente diferenciar e a gente identificar esse sentimento de nação. Esse sentimento de nação está ligado ao território. Então, a esse pertencimento, essa necessidade de crescimento e principalmente as características que nós temos em comum. E aí você pode destacar que pode ser uma característica religiosa, ou linguística, ou de tradições, ou de comemorações, não importa qual. É aquela característica que estabelece um elo de ligação ao grupo. E este grupo, ele logicamente vai ter um vínculo com o território. Então, observe, não tem como desvincular a questão Estado, território e nação. Dentro disso, obviamente, olhar Estado e território é uma necessidade imprescindível quando você tem uma organização humana vinculada a uma tradição ou um aspecto linguístico e ela consegue se organizar de maneira a abranger as características locais. Isso deveria ser no mundo inteiro, mas não é. Infelizmente, nós temos áreas de conflito no mundo, podemos citar a região basca na Europa, ou então um caso que sempre aparece na mídia, é o caso dos curdos, que é uma nação, tem características em comum evidenciadas, mas não tem território. Então, o seu Estado, a sua forma de organização política e econômica fica perdida e sempre em conflito, porque não tem um território para chamar de seu. Isso faz com que, obviamente, a gente tenha que se aprofundar no assunto. Olhem na internet, vasculhem, tem muitos dados e aqui eu sugiro alguns. Aqui um QR Code no qual vocês podem acessar e nele você vai ter reportagens muito interessantes ligadas, por exemplo, a essa situação curda. Também podem observar aqui a indicação de uma reportagem onde a Espanha, em construção com a França, que também tem essa dinâmica, luta pela não divisão do chamado País Basco. Então, essas situações, joguem na internet, pesquisem, se aprofundem e vejam que a aparente tranquilidade que existe no Brasil em termos de fronteira, em termos de limites internos da divisão territorial brasileira, não se assenta no planeta todo. E dia a dia a gente vê literalmente novos conflitos por pessoas que não se encaixam naquela construção nacional de um elemento em comum, que é necessário para você ter a finalização de um Estado, de uma organização bem feita, onde nós temos um povo que tem uma cultura respeitada em cima de um território, organizados em termos de uma nação, que é governado por uma instituição que foi formada a partir dele, concretizando o chamado Estado-nação, onde nós vamos ter literalmente a união de um Estado, da sua organização política, com o país ligado ao território. Dentro dessa perspectiva, mais uma atividadezinha, onde essas três imagens destacam determinados elementos. Olhem essas imagens, reflitam sobre essas imagens e me digam quais são as identificações que eu posso fazer que determinam que essas imagens conceituam a palavra nação. Volto já já.
Então, dentro das características de uma nação, observem as imagens, vejam que as imagens, elas destacam determinadas características. Eu podia ter colocado outras imagens para vocês observarem, mas vejam que elas denotam algumas particularidades. Aqui nós temos, por exemplo, uma festividade, é o caso do carnaval. Aqui nós temos a construção de crianças aprimorando o seu conhecimento na escola. Observem que elas devem, hipoteticamente, a gente imagina, falar o mesmo idioma ou estarem ali construindo alguma coisa, e essa noção de grupo fica evidenciada. E a última, obviamente, é o padrão alimentar. A gente observa determinados alimentos ali, alguns são mais familiares, outros não, mas isso também dá uma singularidade, uma familiaridade entre as pessoas. Então, dentro dessas características, a gente percebe que a nação, ela não tem um ponto principal, ela não tem um foco único. Você pode observar, você pode puxar elementos de acordo com o lugar. Não existe uma nação perfeita. O que existe é uma noção de grupo no qual se estrutura razões ou ainda identificações que formam e que assentam aquela noção de grupo, aquela noção de convívio, aquela noção que faz com que você tenha amor ao lugar. Isso é o conceito de nação. Dentro dessa característica é que nós temos que assentar a necessidade novamente de reafirmar que, uma vez tendo essa noção de pertencimento, ela só vai poder ser executada se as leis colocadas em prática forem escritas pela própria população. E a forma como ela é executada através da formatação do sistema legal. Então, a Constituição, que, uma vez construída, deve ser sempre aprimorada a fim de estabelecer critérios, muitas vezes condicionantes, às novas tecnologias e às novas temáticas inseridas no nosso dia a dia. Então, esta dinâmica que nunca para da adaptação do convívio das pessoas, da forma como elas são organizadas, de quem as dirige e a dinâmica que isso tudo circula dentro de um circuito, deve ser integrada. Se conseguir essa integração, obviamente nós vamos ter uma base de sustentação muito boa para um crescimento gradual dessa nação, de um desenvolvimento cada vez mais qualificado, fazendo com que essa população sempre estabeleça um ponto a ser atingido e um ponto em grupo. E esse ponto em grupo, ele é evidenciado como sendo o desenvolvimento. Então não importa se determinada nação foca um aspecto industrial, ou um aspecto turístico, ou um aspecto agrícola. Se aquele aspecto evidencia um potencial desenvolvimento, atingiu o seu objetivo. Então, o mais importante é uma construção de uma vocação local. E esta vocação vai estruturar o papel da nação em termos de mundo e, com certeza, vai diminuir bastante os conflitos existentes na atualidade. Dentro dessa perspectiva, nós então retomamos a definição do Estado, conceituamos o Estado, organizamos toda a dinâmica que chegou a hoje nós entendemos o que é Estado, além de identificar a palavra território e nação, para que a gente tenha essa consonância e essa construção de que você também faz parte do sistema, não talvez hoje diretamente, mas com certeza amanhã, possivelmente. Até um próximo encontro, até mais!